Agora eu quero chamar para cá um casal que faz parte do grupo de louvor e adoração Diante do Trono, mas lançaram recentemente o seu CD, primeiro CD, seu primeiro trabalho, e Alfa e Ômega, aí eles vão tocar e eles vão contar um pouco aqui sobre essa loucura de viver por Jesus, como uma família que ama o Senhor. Vamos receber com alegria Daniel e Marine Friesen! Que isso! Top, hein? Ó, top demais. Parece até que tem uma banda mesmo tocando. Tá treinando, tá ensaiando. Na verdade, isso tudo é playback, gente. Brincadeira. Oi. Brincadeira, os meninos são top. Welcome, thank you, welcome. Como é que fala? Willkommen. Willkommen. Danke. Isso aí. Alemão, Eu vi isso aí. escrito, mas não sei falar. Estou muito feliz de receber vocês finalmente aqui no Nunca é Tarde. Você, Marine, teve no CTMDT em 2006. 2005. 5. Chegamos há 10 anos atrás em Belo Horizonte. Meu Deus, é mesmo, 2015. Eu sou carioca, ele da Alemanha. E aí foi começando a nossa história. Como Deus une, vocês se conheceram lá no CTM. Lá no CTMDT. Quando eu cheguei no seminário, esse aqui já começou a falar em língua. É o anjo! Aí você falou, é alemão? Não, é língua. É o anjo do Senhor na minha vida. Não, a gente se conheceu lá e logo no início do CTM eu fiquei chocado um pouquinho com a cultura assim, que eu não conhecia. Tinha as meninas querendo ficar comigo, eu falei assim, como é assim? Eu sou filho de pastor, eu não fico com ninguém, minha namorada. Então eu me resguardei. Aí no final dos 2 anos, que eu fui procurar essa figurinha aí e falei assim... Então passou o curso todo sem vocês, assim, só se conhecendo. Só. E tudo. Só zoando um muito a cara do outro. Ali no final, a Ana Paula conversou com você sobre você se envolver mais diretamente com o Diante do Trono. Diante do Trono, isso aí. Me chamou, aí falou, olha, eu percebo que Deus tem um chamado na sua vida e você vai alcançar os jovens e a gente está aberto para poder receber. Não tinha acontecido isso ainda na história do Diante do Trono, então eu só acreditei depois que estava lá dentro. É mesmo? Então, para mim, também foi uma alegria muito grande, mas é um temor, porque a história do Diante do Trono é de excelência, é de temor de Isso. Deus, é gente séria, até hoje. Eu falei com o pastor Márcio essa semana que eu estou para te dizer que, assim, 40%, 50% dos crentes do Brasil, o Diante do Trono é a trilha sonora de milhões de pessoas, da caminhada com Deus, de milhões de pessoas. Onde a gente vai nesse mundo, a gente ouve falar exatamente isso. Agora, você especificamente é uma pessoa que eu estava vendo aqui, eu comecei a contar e perdi a conta, o tanto de instrumento que você toca. Comecei com bateria. Violão, teclado, flauta transversa, bateria, canta, né? Isso. Cara, então eu acho que tipo a Ana falou assim, essa menina vai bater foto com as duas pernas. O negócio é o seguinte, como boa filha de pastor, você tá ali, né, pra toda a obra. Isso. Então, primeiro faltou o baterista, e Deus já começou a me dar o dom. Depois aí faltou o O primeiro violonista. instrumento dela é a batera, cara. Tem que ver. É Ela mesmo? com sangue carioca. Nunca te vi. Tem um Levar na bateria tempão, tem um seria muito tempão que eu louco um dia toco. desse lá na igreja, assim. Não, ia ficar surpreender maneiro. todo mundo. Você cantar. Não, teve ela um dia no Congresso de Mulheres que o batera atrasou, tava no trânsito e já tava pronta. Já E tava todo mundo pronta já me ela, olhando. né? Só que tem muito tempo que eu não toco. Então eu falei, Senhor, dá graça. Aí Mas ele é o chegou. primeiro instrumento. Primeiro instrumento que eu comecei a tocar. E essa entrada, então, ela coincidiu com a caminhada de vocês sentimental, assim, pro Diante do Trono. Vocês começaram a namorar e você entrou pro DT e tudo novo, então, na vida. Foi tudo meio junto, na mesma época. Nós começamos, na verdade, como banda do CTMDT. A escola Ok. começou a criar essa identidade de influência para os jovens. Por onde a gente passa, a gente fala do CTMDT, porque foi uma mudança de vida. Foi muito mais do que assim, uma aula de teologia que a gente recebeu, técnica vocal, mas foi uma mudança de vida, porque eu sou caçula, ele também. Então a gente parou aquele tempo da nossa vida para ouvir de Deus direção para nós, nosso chamado, algo nosso específico. A gente fala que filho de crente não é crente. Não. Tem que ter a sua conversão. Tem o dia que você decide, você tem um encontro com Deus e fala, eu quero seguir Não, e esse mais cara, eu filho quero de seguir esse pastor, mestre. né? A gente, por exemplo, lá no seminário a gente via muito isso. Muito filho de pastor vem lá e é o filho do pastor. Então ele já tem uma responsabilidade, o cara já olha pra você na igreja, você já tem que ter aquela formação, todo mundo olha pra você tem que ser exemplo o tempo todo. Então quando você chega no seminário, um monte de gente assim, ou você destaca ou você afunda de vez. De vez. Ou é a tampa do seu caixão, ou é a sua grande promoção
ministerial. E com vocês, felizmente, para nosso bem, foi algo assim. E eu quero focar nisso aqui. O que é isso aqui? Porque, assim, vocês fizeram muita coisa, gravaram muita coisa, rodaram muito esse país com o Diante do Trono. E o Senhor falou assim, agora pera aqui. Agora eu quero dar algo para vocês. Isso aí. Então, Alfa e Ômega, me fala desse CD. São 13 faixas, 11 de você. Como é que... 11 ao vivo e 2 versão estúdio. Então, uma a gente fez bônus pra galera e uma versão estúdio mesmo, tanto que é a participação da Bruna Carla. Foi muito bacana. Também temos a participação do Fernandinho e a Ana cantando comigo. Mas foi final do ano passado, né? A Ana, lá na casa dela mesmo, a gente encontrou e ela falou, olha, eu vejo o chamado de Deus pra vocês, agora estando à frente, influenciando a nova geração que a gente chama, né? Essa nova galera. A igreja, hoje em dia, ela é formada pelos jovens. Você vê os jovens se levantando, se posicionando. Então, a gente, assim, pelo temor de Deus, pela graça de Deus, a gente quer poder ser uma referência, influenciar mesmo essa garotada, como você fala, na loucura por Jesus, para que eles possam mesmo se lançar no caminho da fé. O caminho da fé é uma aventura, você não sabe para onde Deus vai te levar. Ó, vem para uma terra que eu te mostrarei. Então, vive essa aventura, muito mais do que cair em, como você falou aí, recaída, né? Recair na graça. Recair na graça. Agora, o que muita gente quer ver é a loucura por Jesus não pregada, mas encarnada. Então, quando eles olham para vocês dois aqui, vocês têm um filhinho lindo, têm um trabalho na mão, o Senhor tem abençoado. Aí Dwight Moody diz assim, de cada 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. Então, as pessoas estão olhando para vocês e estão lendo vocês dois. E estão falando assim... Cara, eles esperaram em Deus, fizeram tudo certo, se submeteram. Durante anos tocaram para uma banda que eles não eram. Agora Deus deu um trabalho para eles, com a bênção da pessoa que usa. Então, isso fala. Porque muita gente não quer começar, quer estrear. É verdade. Você concorda comigo? Exato. Eu sempre conto uma história nossa, assim, de relacionamento, que ela fala assim, que legal, vocês estão juntos, que lindo, tudo muito bonito, rosas, né? Eu falo assim, cara, na minha formatura, a gente foi para por exemplo, eu cresci na Alemanha. Então, minha formatura foi na Itália. A gente foi lá, fazer a festa, aquela coisa toda. E eu sempre me posicionei com os meus amigos, mas eu sempre sabia que eu queria uma vida com Deus e tal. Então, eu cheguei uma vez em casa, depois de um passeio lá que a gente foi fazer na Itália, e eu cheguei no nosso apartamento, a gente tava com a escola inteira, e tinha umas 2 de Itacuja lá, cara. Do jeito que Deus as criou, lindas, puras, sem nenhuma marca, nenhuma roupa, sem nada. Sem nenhum anel. Nada. Me olhando assim, falando assim, é hoje, tu e nós. Aí eu falei assim, caramba, cara, pô, isso aqui é sangue, isso não é óleo. Não é. Eu lembro que eu pulei da janela e fui correr na praia. Aí a galera, tu é boiola, porque hoje em dia sabe como é que é, né, cara? Hoje em dia tu tem que ser compromissado, porque senão a galera já pensa que você atira pro outro lado. Mas eu lembro muito bem, eu falei assim, não, gente, eu tive a oportunidade de falar pra eles, falei assim, cara, eu tô me guardando pra mulher da minha vida. Eu tô guardando porque eu acredito que aquilo que Deus tem pra mim como relacionamento é muito mais que um prazer. E a galera olhou pra mim e falou assim, não, você tá brincando com a minha cara. Aí hoje... Depois que a gente casou e tudo mais, eu conto isso por quê? Pra galera saber que não é só tudo, ai, que lindinho. Tem uma caminhada aí, cara. A gente decide viver pra Deus e na hora do rock and roll, cara, pula a janela e vai correr na praia, meu filho. E esse, infelizmente, pular da janela e correr na praia, não aparece na TV. Não aparece na contracapa do CD. Não tem foto. Não aparece na hora que a gente tá pregando. Não tem música do rock atrás. Emoção, blusão maneiro, entendeu? Não tem não, cara. É só você e a praia. Não tem fundo musical. Tem não, é muito cara. seco, é muito difícil. Né? As pessoas me perguntam também, Lucinho, eu estava fazendo cálculo com a minha mulher de 21 anos de casado, mais ou menos 5 anos e pouco, eu não dormi em casa. Uma noite em cada 4, eu não dormi em casa. Caramba. Então, às vezes, a menina olha e fala assim, eu queria casar com alguém assim. Então, prepare para você não ter seu marido 2, 3 noites por semana. Vocês rodam demais, viajam, tem um preço emocional, físico, familiar. Mas Cristo abençoou. Demais. O que você fala, assim... Hoje você tem rodado e ministrado, vocês não só tocam, mas têm sido chamados para pregar, para testemunhar, em congresso, acampamento, em tudo. Fala os contatos para o pessoal, tanto adquirir o CD, quanto levar vocês para os eventos que vocês já têm ido e vão continuar indo. Fala, por favor. Sim, o contato é marine@diante do trono. Instagram também dá para a galera acessar, Marine Oficial. Facebook, Marine Friesen. E aí tá tudo em casa. Agora, uma coisa que é muito legal sobre o CD foi o que você falou. A gente não estava em hora nenhuma assim, preparado, esperando.
quando a Ana disse pra gente, a gente ficou surpreso, porque Deus já sempre tinha falado, olha, eu tenho algo pra vocês, mas é aquela coisa, quando a pessoa recebe de Deus, olha, fulano, eu tenho um sonho pra você, agora a pessoa fala, agora, bota até a roupa do Superman e fala, agora deixa comigo, Senhor, agora eu vou e ninguém me segura. Não, caminha debaixo da orientação da tua liderança, caminha debaixo de submissão e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Nós completamos 10 anos de uma caminhada, nós somos filhos de pastores, então você tem toda uma formação já pronta. A gente adolescente já fazia jeans, trazia a palavra, retira, então era com a gente. Mas e aí? Deixa Deus direcionar passo a passo. Chega no momento. E aí você vai ter maturidade. A gente tem muitos ministérios que começam, mas poucos que permanecem. Exato. Por causa dessa coisa, não, afoita. Não, deixa Deus ir na frente que nem do teu barco. relacionamento, né? Começa de um jeito lindo, mas é importante como é que você vai manter aquilo ali, né? Exato. A Patrícia, no Congresso de Mulheres, a Patrícia, minha esposa, comprou o CD e ouviu lá em casa. E eu comentei com a Paty assim, falei assim, Paty, a gente sabe quando uma canção é fruto de uma experiência ou quando a pessoa está só querendo rimar luz, Jesus e cruz. Né? Total. E é legal quando rima luz, Jesus e cruz, mas muitas vezes a música experimentada, ela é igual um sermão, que você vive uma coisa e aí você coloca no papel. Você vê que toca as pessoas muito mais. E eu posso falar, ela pode falar também, que Alfa e Ômega é assim, vai abençoar. Para comprar, então, também é só acessar essas redes sociais que estão Loja aparecendo do Diante aí. do Trono, por exemplo, diantedotrono.com. Que foi lançado pelo selo do Diante do Trono. Isso aí, selo do Diante do Trono. Você também acha na nossa loja, saved.com.br e Oni Music também, que é a nossa distribuidora. Joia. Olha o que eu quero. Eu quero que vocês vão tocar ali daqui a um minuto. Show. Mas eu queria que vocês fizessem uma oração aqui agora específica por um grupo que o meu coração assim arde muito, até porque eu tenho 2 em casa que são filhos de pastores. Eu tenho 2 filhos meu pai se tornou pastor depois que eu me tornei. Então, minha história é meio bizarra. É meio diferente de todo mundo. Mas eu não vivi as pressões que vocês viveram. E eu sei que muitos filhos de pastor são verdadeiras bombas assim na mão de Deus, mas que ainda não explodiram. Muita pressão ainda também. não explodiram porque são taxados, rotulados, muitas vezes perseguidos. E eu queria então que vocês orassem, olhando para aquela câmera ali. Um de vocês aí orasse, me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui e faz essa oração em nome de Jesus por eles. Pai, nós queremos agora, Senhor, colocar o coração, a mente de cada filho de pastor, Senhor. Nós sabemos que muito antes deles serem filhos de pastores, são filhos teus, filhos do teu coração. O Senhor sonhou com cada um deles, Senhor, muito antes que os pais deles se conhecessem. Porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Tu és o início e o fim, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer no coração deles esse entendimento que o Senhor não quer usá-los apenas, o Senhor os ama. E para isso o Senhor os trouxe a vida. Muito mais precioso é o coração deles nas tuas mãos do que aquilo que eles podem fazer no teu reino. Porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos quer. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer nos usar. Pai, que a partir daí, dessa cura, que eles entendam, Senhor, quanto eles podem alcançar ainda outros jovens com esse mesmo amor que vai os alcançar, com essa mesma cura que vai os alcançar. Que eles não coloquem a expectativa deles, Senhor, nos homens, ainda que sejam os próprios pais deles, Senhor, mas que eles possam colocar a confiança deles em Ti. O Senhor é o Deus que não falha, o teu amor dura para sempre, a tua misericórdia se renova a cada manhã, que o teu rio, Pai, de vida, que traz cura e restauração, possa fluir nessa hora, através dessas câmeras, desse computador, desse celular, de onde eles estiverem ouvindo, Senhor, o som das nossas vozes, que eles possam receber o toque do Senhor, porque é isso, Pai, que faz toda a diferença, é aquilo que o Senhor pode fazer. Nós nada podemos fazer, Senhor, somos tão dependentes da tua graça também, Pai. mas que eles tenham esse entendimento, Pai, que o Senhor é dono da vida deles. Deus, o Senhor é digno, é merecedor que eles vivam todos os dias da vida deles para Ti, por Tua causa. Que eles possam, Senhor, fazer parte da Tua causa, do Teu reino. Muito além, Senhor, do que toda expectativa que os homens tenham sobre eles. O Senhor tem uma expectativa de tê-los como filhos, de receber o amor deles de volta. Porque nós sabemos que nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, Pai. Pai, que nessa hora, Pai, eles possam realmente receber esse conforto do Teu Espírito, esse abraço do recebe Senhor, cada Pai. um deles agora. Pai, que eles possam ver o Teu Filho na cruz morrendo por amor a eles. E não por amor àquilo que eles podem fazer, não por uma troca, não por um interesse. Mas o Senhor, Pai, quando eles poderiam não ter nascido, sonhou com eles, os trouxe a vida. Que eles possam viver a vida deles para o Senhor. Que em dias, Senhor, onde muitos têm morrido
para não negar o Senhor, que eles possam viver uma Sim. vida de não negar o De não Senhor. negar o Senhor. Acima de toda liderança, acima de toda decepção, acima de tudo, Senhor, o Senhor está. Que as nossas vidas sejam para teu louvor. Amém, Em nome de Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Amém, brother. Os dois vão tocar. Mas Ui. antes de tocar, eles vão responder a pergunta. A produção está falando aqui que vai tocar. Eu sei que vai tocar, mas eles vão primeiro responder a pergunta. Não é porque é do DT que vai sair vazado aqui. Oi! Eu já tava com a plaquinha de acusada. Coloca aí, 1, 2 e... Daniel, nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde para viver com Deus de verdade. Pra viver com Deus de verdade. Marine Freeze, nunca é tarde pra quê? Pra recomeçar. Restart, não é nome de banda, é nome de um novo caminho com Yes. o Senhor. Amen. É isso mesmo? Então, enquanto você vai vendo agora aí os nossos queridos avisos, os dois vão se preparando ali. Pode ir pra ler agora. Oi. Vai lá, vai lá, vai Que lá. eles já vão tocar e adorar ao Senhor aqui agora. E você já pode acessar as redes sociais da Marine e já adquirir o CD Alfa e Ômega e ali ser grandemente abençoado como eu e a minha família fomos. Eles vão encerrar o programa tocando. Você sabe que o programa é diário, mas você vai estar aqui comigo amanhã porque eu sei que você não é doido de perder. Por isso, com vocês agora adorando ao Senhor, Alfa e Ômega, Marine Freeze. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Oh, não há outro como tu. Não há reina sobre a terra e céus. Oh, tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.